Olá, hoje vamos falar sobre o acidente da barragem de Mariana e as repercussões aí no oceano, principalmente próximo à foz do Rio Doce. Para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui hoje a presença de Nilamon Leite Júnior, que é do ICMBio e tem participado do processo de monitoramento e acompanhamento da mancha. Nilamon, muito obrigado pela sua presença. A TV Ambiental teve lá logo após o acidente, fez algumas matérias mostrando a qualidade da água no rio, aquela cor vermelho tijolo, né? E depois de um tempo essa coisa foi amenizando e parece que agora esse material que gerou uma grande pluma, né, se espalhou pela foz do rio. E tem algumas informações importantes agora que vocês fizeram algumas vistorias, sobrevoo, né? Você pode falar um pouquinho para a gente o que foi identificado nesses monitoramentos? Bom, o que a gente está vendo agora, na verdade, né, ainda continua sendo um resultado do vazamento. Né? Em novembro, quando vocês viram aquela água laranja, né, aquela lama muito grossa, condensada na superfície da água, foi exatamente o auge do vazamento, foi quando chegou na foz do Rio Doce e encontrou com o mar. Né? Logo depois disso, isso continuou vazando, continua vazando, né? Mas agora a gente está no período de grande seca. Né? Então o próprio rio não tem mais vazão, ele não joga tanta água em direção ao mar. Né? Uma boa parte desse material que vazou ficou também na calha do rio, então ele está represado lá em cima. Numa próxima cheia, muito provavelmente esse material vai descer. Deve se desprender do fundo. E nem todo o vazamento foi contido. Né? A gente teve uma grande vazão, porque a barragem, quando ela rompe, vem um grande volume, né, de material, e essa barragem está sendo reconstruída, esse material está semi-contido, eu poderia dizer isso, mas ainda continua tendo vazamento, ela não vedou completamente. E ainda tem esse material que está na calha do rio. O que a gente vê agora nos sobrevoos de monitoramento, nas imagens de satélite, muitas vezes, na verdade, é o material que já chegou no mar, que vazou. Esse material, ele decantou, ele foi para o fundo do oceano, ele ficou no fundo do oceano. E quando você tem essas frentes frias, essas ressacas que têm acontecido assim, mais recentemente, você tem a ressuspensão desse material. Então agora você tem, além de você estar na foz do rio, você tem uma lama ainda marcante, não tão laranja quanto era, mas ainda tem na foz do rio. Você tem, tanto ao sul quanto ao norte, aí vai depender muito de corrente, de variações oceanográficas e tudo mais, esse material sendo ressuspendido. Ele vem do chão, da lama, do sedimento mesmo, e vai para a água e fica se misturando com a água. Certo. Esse material parece que tem características muito finas, né? Bem coloidal, né? Por isso que ele tem uma suspensão durante muito tempo. Isso. É uma suspensão, é difícil de explicar, assim, mas quem já misturou tinta com água, né, essas tintas que são solúveis e tal, você vê que você precisa de uma quantidade muito pequena do material para misturar com uma grande quantidade de água e aquilo fica numa cor uniforme. A lama é a mesma coisa. Eu tive presente nas expedições marinhas que coletaram a lama do sedimento. E era impressionante, quando você tirava o bloco de lama, você via aquela camada alaranjada, uma camada fina por cima da lama mais escura, que é a lama, que seria a lama normal de se encontrar. Vou mostrar uma imagem. Isso. E quando você misturava isso com água, ficava tudo laranja. Tudo. É como se fosse realmente uma tinta, um quissuco, é difícil explicar. É um coloide mesmo, é muito fino. E a coleta desse bloco que nós estamos mostrando aí, ela é feita com uma draga que vai direto. Coleta então com uma composição como se estivesse no fundo do oceano. Exatamente, né? Exatamente. Ele tira um bloco de lama, né, de sedimento, que é como a gente fala, e isso vem inteiriço para cima, para o convés da embarcação, e ali a gente retira as amostras para fazer várias análises a respeito da composição desse material. Sim. E é lógico que não existe ainda essa resposta, mas a tendência para a dispersão desse material
Você tem alguma ideia? Porque a foz de rio e deltas geralmente recebem sedimentos normalmente, né? Não com essas características. Eu não posso dizer quanto tempo isso vai levar para realmente cessar completamente o efeito. Né? Esse impacto maior, de repente o impacto visual de você ter a lama ou a ressuspensão dessa lama. Vai depender muito da gente conseguir limpar a calha do rio. Então, diversas ações estão sendo tentadas com relação a isso, mas ainda não se conseguiu limpar completamente a calha do rio. Então, numa próxima cheia, vai descer de novo esse material. E o fundo do oceano, ele se comporta de uma maneira em que você tem camadas de sedimento. Você tem cheias do rio que trazem muito sedimento numa conjuntura normal, né? E você tem aquele material que vem do rio. Isso se deposita no fundo do oceano. Logo depois você tem uma grande seca, então você tem um material de sedimento do próprio oceano que se sobrepõe a isso. Então você tem várias camadas de sedimento. Vai fazendo estratigrafia. Exatamente. Né? Então, uma hora, quando esse vazamento cessar completamente, que você não tiver mais o material, esse material vai ficar no fundo do sedimento, vai ser sobreposto por várias dessas camadas e, pelo menos no fundo do mar, isso volta ao normal. Isso não vai se redisponibilizar de novo para o oceano. Mas quanto tempo isso vai levar, não dá para dizer. Não se sabe, né? E qual a dispersão dela? Qual o raio de dispersão? Então, se tem uma ideia também? As imagens de satélite... Aproximada, pelo menos. As imagens de satélite e os sobrevoos têm indicado, numa área, pelo menos, de todo o litoral do Espírito Santo. Até o sul da Bahia, a dispersão desse material já chegou e até o sul do Espírito Santo. Mesmo tendo a corrente do Brasil, normalmente jogando para baixo. Né? Certo, normalmente ela joga para baixo. Sul. Mas isso varia muito. Vitória fica exatamente num ponto, a gente tem no estado do Espírito Santo e Vitória fica bem no meio, num ponto de inflexão em que essa corrente do Brasil ela faz uma curvatura, muitas vezes ela vai em direção ao mar. E você tem uma corrente de norte, uma corrente de sul, isso varia muito. Isso pode estar um pouco mais para cima, próximo a Rio Doce, pode estar um pouco mais para o sul. Então, quando você tem o vento nordeste, que é o vento que a gente tem mais frequente, esse material vem muito para o sul. Então, se espera, né, que essa deposição aconteça do Rio Doce para o sul. Mas, às vezes, esse vento nordeste, agora no inverno é o caso, onde a gente tem mais frentes frias, esse vento vira para sul. Então, esse sedimento vai para cima e chega até o norte do estado do Espírito Santo, chegando até o sul da Bahia. Quais as novas medidas que estão sendo tomadas para conter esse sedimento lá em cima, né? Porque para a gente é uma novidade de que ele não foi ainda estancado completamente. Por que a empresa não estancou ainda completamente isso? É difícil dizer isso, né? A empresa já foi notificada várias vezes pelos órgãos ambientais, ela tem tentado, né, construir essas barragens. Eu creio que não seja uma obra de engenharia muito fácil de fazer. Eu não estive lá em cima, não estive em Mariana, não presenciei. O que eu sei são de relatórios e fotos e tudo. Eu tive muito mais na parte marinha, da foz para o mar, presente nessas expedições de pesquisa. Mas não é uma atividade muito fácil. E não tem um precedente no Brasil, né, de um vazamento desse tipo. São raros até no mundo inteiro, de você ter um plano de contingência para que isso acontecesse. O ideal seria que não tivesse acontecido. Se as medidas tivessem sido tomadas antes e isso não tivesse acontecido, a gente não estaria falando disso. Então eu creio que não seja tão fácil assim de conter. Mas todos os esforços possíveis, a gente não pode medir esforços para que isso seja contido lá. Senão, novamente o oceano vai ter aquela borra laranja quando a gente estiver cheia do rio e esse material for carreado novamente, isso vai voltar para o mar. E agora, o presente e o futuro? Qual é o futuro disso? Nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos já.